o polêmico decreto sobre criação de cães da raça Pitbull. A lei impõe restrições à criação, comercialização e circulação de pitbulls e outras 10 raças derivadas. Combate à pornografia infantil. Operação do GAECO desarticula esquema que usava a Dark Web para comercializar imagens de abuso sexual infanto-juvenil. O saneamento básico em Florianópolis. Capital catarinense cresce em ranking nacional divulgado pelo Instituto Trata Brasil. Tecnologia para a indústria metal-mecânica. Começa em Joinville a Intermac, maior feira tecnológica de Santa Catarina. Série B do Campeonato Brasileiro. Avaí é goleado pelo Atlético e desperdiça a chance de voltar ao G4 da competição. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa nesta terça-feira com um alerta para os motoristas. Mais de 70 radares vão ser instalados em rodovias federais catarinenses para reforçar a fiscalização. Assunto para a nossa conversa ao vivo com o repórter Gabriel Felipe. Gabriel, muito boa noite para você. Em que rodovias vão ser instalados esses equipamentos? Conta para a gente. Olá, uma ótima noite para você, Rodrigo, para todos que nos acompanham aqui na tela do Band Cidade. Esses equipamentos estão instalados na BR-101, na BR-116 e também no contorno viário de Florianópolis. São 76 novos equipamentos que começaram a ser instalados há cerca de 6 meses, em fase de teste, sem autuar nenhum motorista, mas a partir de hoje, esses 76 equipamentos, portanto, começam a autuar os motoristas, a gerar autos de infração de trânsito para os motoristas que trafegarem acima da velocidade permitida. Mas onde é que ficam esses radares? No contorno viário de Florianópolis, são 25 novos equipamentos em operação entre as cidades de Biguaçu e Palhoça. No trecho norte da BR-101, são 15 novos radares nas cidades de Joinville, Araquari, Balneário Camboriú, Porto Belo, Biguaçu e também na cidade de Palhoça, de onde a gente fala nesse momento. Inclusive, nós estamos do lado aqui de um desses equipamentos que está instalado aqui na BR-101, na altura do quilômetro 219, próximo ao ponto de parada e descanso de caminhoneiros, também próximo a um posto, inclusive, da Polícia Rodoviária Federal. A exceção, portanto, na BR-101 e também no contorno viário de Florianópolis, a velocidade máxima para veículos leves é 100 km por hora, para veículos pesados é 80, a exceção é no quilômetro 157 sul. Na BR-116 são 16 novos equipamentos instalados. Essa rodovia, que portanto passa pelo Planalto Norte, Meio Oeste e Serra Catarinense. O limite de velocidade na BR-116 é de 80 km por hora. A instalação, portanto, é uma exigência do contrato de concessão dessas rodovias, aliás, para prevenir comportamentos de risco e também para promover a segurança no trânsito. Rodrigo. Obrigado, Gabriel, pelas informações e uma boa noite para você. Agora a gente fala de um assunto que tem rendido polêmica em todo o estado, o decreto que estabelece novas regras sobre os cães da raça Pitbull e derivados. Especialistas apontam que um texto é inconstitucional. Veja. Uma brincadeira cheia de abraços e muito carinho. Com estas duas, sempre foi assim. A Naila, de 10 anos, ganhou a Rimawari do pai, cachorra da raça American Staffordshire Terrier, derivada do Pitbull. Agora, esta convivência dá lugar à preocupação com as novas regras. Porque o meu sonho era ter filhotinhos de cachorrinho dela. E daí eu vou ter que castrar ela. E daí ela não vai mais poder ter filhotinhos. A legislação que impõe restrições sobre a criação de pitbulls é de 2007. Mas só agora foi regulamentada e começa a valer em todo o estado. Entre as mudanças está a obrigatoriedade da castração destes cães a partir dos 6 meses de idade, além de regras rigorosas para circulação em locais públicos, só com guia curta, enforcador e focinheira. E para conduzir esses cães, a pessoa precisa ter mais de 18 anos. O descumprimento pode gerar multa de até R$5.000 e apreensão do animal. O tutor pode ainda ser processado e ter que pagar indenização se o animal machucar alguém ou causar prejuízos. A fiscalização vai ficar a cargo dos municípios com o apoio da Polícia Militar.
Este adestrador profissional reconhece a importância do controle e da educação, mas ressalta que o comportamento de um cão vai muito além da raça. Eu vejo uma lei falha porque ela está pegando algumas raças. E existem várias raças potencialmente agressivas. O mais interessante seria o quê? O dono passar por um treinamento e ele ter a habilitação para estar portando esses cães de porte grande, potencialmente agressivo. Ou seja, ele é responsável pela conduta e pela atitude dos cães. O Christian, tutor da Himawari, acredita que o decreto é uma punição coletiva, que não considera a convivência pacífica com os animais. A culpa não é da raça Pitbull e muito menos dos seus derivados, né? Então, digamos, aí tem que castrar, tem que botar focinheira. Então vai tirar a oportunidade dos cachorros socializarem com as pessoas e com os outros cachorros, sabe? Esta advogada afirma que o decreto é inconstitucional por ferir o direito de propriedade e a liberdade dos tutores. É um cachorro de grande porte, de muita potência, mas eles acabaram vamos sacrificar todos os cachorros em detrimento de alguns humanos que tiveram um comportamento errado. O governo do estado afirma que a lei tenta garantir a segurança da população e que campanhas educativas vão ser feitas. Enquanto isso, a Himawari não vai mais poder ter filhotes e a Naila não vai mais poder passear com ela. A minha filha tem 10 anos agora, com essa lei ela não pode mais usar a guia, passear com o cachorro. Uma operação do CyberGaeco desarticulou um esquema que utilizava a Dark Web para comercializar pornografia infantil. A ação cumpriu um mandado de busca e apreensão em Florianópolis. De acordo com as investigações, o alvo do mandado é um homem suspeito de administrar plataformas clandestinas voltadas à venda de pornografia infantil. O material criminoso era direcionado a compradores do Brasil e do exterior. Depois da venda, o suspeito passava a extorquir os compradores com capturas de tela das conversas. O alvo do mandado é proprietário de um endereço de carteira de criptomoedas hospedado na Dark Web. O pagamento era feito dessa forma para ocultar a identidade dos envolvidos e dificultar o rastreamento. A análise dessas transações identificou um cidadão norte-americano que fazia as transferências para as carteiras de criptomoedas vinculadas ao investigado alvo da operação em Florianópolis. As investigações seguem em sigilo. E 12 veículos se envolveram em um engavetamento na BR-101 em Sangão, no sul do estado, na manhã desta terça-feira. 5 pessoas ficaram feridas, uma em estado grave. Um forte nevoeiro ocorria na região no momento do acidente, registrado no sentido sul da rodovia federal por volta de 7h15 da manhã. Imagens mostram os carros e os caminhões envolvidos em meio ao nevoeiro. A concessionária do trecho sul da BR-101 mobilizou equipes de resgate para atender a ocorrência. 5 pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave. Uma segunda vítima teve ferimentos moderados e as demais ficaram levemente feridas. O acidente provocou congestionamento nos 2 sentidos da BR-101. As pistas foram liberadas por volta de 10 horas da manhã. 2 minutos faltando para as 7 horas da noite. Você vê imagens ao vivo do trecho da BR-101 em Palhoça Grande, Florianópolis. Movimento mais intenso do lado esquerdo da sua tela. Motoristas que seguem na direção norte do estado. Nesse momento, 18 graus é a temperatura em Florianópolis. Tempo bom na cidade, não chove neste momento. E a seguir no Band Cidade, o comentário político de Cláudio Prisco Paraíso. E veja também, Florianópolis apresenta melhora no ranking nacional de saneamento básico divulgado pelo Trapta Brasil. Os detalhes na sequência, volto já já. Voltamos com o Band Cidade, com Cláudio Prisco Paraíso, comigo no estúdio. Hora da política por aqui. Tudo bem, Prisco? Boa noite para você. Como vamos, Rodrigo? Tudo bem. Prisco, o ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a falar para Santa Catarina? No momento em que está emparedado, lá pela PGR e pelo Supremo Tribunal Federal, ameaçado, inclusive, de prisão. Pois muito bem, ele encontrou tempo para abraçar, pela troca de idade hoje, o governador Jorginho Melo e gravou um vídeo. Confira o primeiro trecho. Parabéns pela forma como você conduz o nosso querido estado de Santa Catarina. Estamos perfeitamente alinhados no que nós queremos para Santa Catarina. Antes, ele falava, fomos colegas na Câmara,
A nossa relação é de muito tempo, aquela coisa toda, não deixando dúvidas, que é o candidato dele ao governo do Estado. Mas no segundo trecho ele tenta dar uma consertada. Confira. Você é o norte desse estado fantástico. Ouso dizer que é o melhor estado do Brasil para se morar, sobre todos os aspectos. Isso passa, obviamente, pela forma como você conduz aí o povo aí catarinense. Você dá o norte, você conduz, é porque Jorginho Melo teve que receber goela abaixo o nome do filho, Carlos, para concorrer ao Senado. Mas agiu com inteligência o governador. Todos têm a plena consciência de que Carluxo não estará elegível nas eleições do próximo ano. Aliás, não apenas Carluxo, também Eduardo Bolsonaro, que vai, inclusive, renunciar ao mandato de deputado para continuar nos Estados Unidos. Ou seja, Bolsonaro alinhado com ou sem Carluxo de candidato em torno do projeto de reeleição de Jorginho Melo. Vamos a um outro tema. Veja aqui, isso foi ontem à noite. O ex-deputado federal Darcy de Matos, de Joinville, que trocou o PSD pelo Republicanos na semana retrasada, foi jantar no Palácio Residencial e levou junto 12 prefeitos e 2 vice-prefeitos. Naquela dúzia de gestores municipais, 9 PCDistas, 9, no contato com Jorginho Melo. Próximo telão. À tarde, um encontro oficial do PSD na Assembleia reuniu 3 ou 4 prefeitos. Ou seja, Darcy de Matos levando a Jorginho Melo mais prefeitos do que aqueles que compareceram na Assembleia para reafirmar apoio à pré-candidatura de João Rodrigues, que nas últimas 2 semanas mergulhou, submergiu, depois de um vídeo aí infeliz e desastrado, pegou licença da prefeitura, foi para o Maranhão, terra de Zé Sarney e de Flávio Dino, e voltou com a necessidade do partido dizer o seguinte: continua no páreo. Veja a situação delicada. Agora, o curioso nisso é que se essa candidatura não ficar de pé, existe a possibilidade, e antecipamos aqui na semana passada, de exatamente Topázio Silveira Neto ser o vice de Jorginho Melo. Mas poderia ser até pelo PSD. Assim, o que ocorreria? O MDB ficaria de fora da majoritária. Aliás, MDB esse que anda respirando com a ajuda de aparelhos aqui em Santa Catarina, meu caro Rodrigo. Obrigado, Prisco, pelas informações. Forte abraço. Amanhã tem mais. Boa noite. Vamos falar agora que o governador Jorginho Melo inaugurou hoje o Centro de Alta Complexidade Renal da Associação Renal Vida, aqui na capital do estado. Investimento de 7 milhões de reais em recursos estaduais. O novo espaço está localizado no Floripa Shopping, no norte da ilha, e tem capacidade para receber mensalmente até 486 pacientes em hemodiálise pelo Sistema Único de Saúde. A Renal Vida tem cumprido com o seu papel de atender 96% pelo SUS aqui eles vão atender. Eles estão espalhados em 75 municípios. Eu tenho muito prazer em ajudá-los, em ser parceiro deles, porque eles colocam a mão na massa e realizam. Eles não ficam esperando para depois. A estrutura tem mais de 3.500 metros quadrados de área construída, com 15 consultórios, sala cirúrgica para procedimentos vasculares, 3 leitos de recuperação pós-anestésica, acompanhamento pré e pós-transplantes e equipe médica interdisciplinar. O espaço vai contar com um programa voltado à prevenção de doenças renais. Tratar o paciente desde as fases iniciais da doença renal, fazer
promovendo prevenção, fazendo tratamento conservador, retardando a progressão da doença. Eventualmente, aqueles pacientes que, porventura, evoluírem, a gente ofereceu o melhor tratamento dialítico, vocês estão vendo aqui, com suporte, com máquinas modernas, poltronas automatizadas, equipamentos de última geração. O novo centro deve desafogar a rede hospitalar, especialmente o Hospital Celso Ramos, que recebia pacientes por falta de vagas em clínicas especializadas. Uma pequena correção sobre essa reportagem. A inauguração ocorreu ontem e não hoje, como a gente acabou de informar, tá certo? Olha só, o Instituto Trata Brasil lançou o ranking de saneamento básico que avalia os 100 municípios mais populosos do Brasil. A pesquisa apontou que Florianópolis melhorou de posição em relação ao levantamento anterior. Para subir 7 posições no ranking de saneamento, Florianópolis precisou melhorar os indicadores de abastecimento de água, atendimento com rede de coleta de esgoto e tratamento. Hoje, a capital abastece 98,46% da população com água tratada. 68,13% dos moradores têm acesso à rede de coleta de esgoto. E desse número, 60,14% têm tratamento total. Entre as capitais do sul do país, Florianópolis está uma posição à frente de Porto Alegre e 29 posições atrás de Curitiba. Na medição anterior, a capital catarinense tinha 65% de rede de coleta. A Casan, responsável pela rede de água e esgoto, disse em nota que o cenário operacional atual, com as obras já entregues e outras por concluir, deve ampliar ainda mais o atendimento, com expectativas de atingir 74% da cobertura ainda este ano. Entre as obras está a ampliação da estação de tratamento de esgoto que fica aqui na região central de Florianópolis. Com uma vazão atual de cerca de 300 litros de água tratada por segundo, após as reformas a estação deve liberar mais de 600 litros de água tratada a cada segundo, o que deve aumentar a capacidade de tratamento de esgoto na capital. Infelizmente, acaba sendo um pouco mais demorado do que a gente gostaria, né? Então, tem a questão de viabilidade econômica também, né? Existe um planejamento de recursos que entram e são revertidos a novos investimentos, né? Então, quanto mais a gente disponibilizar de rede, mais vão entrar recursos, mais a gente vai ter esse poder econômico para fazer essa ampliação, né? Apesar da melhora dos índices, a comunidade da capital entende que a situação pode melhorar. Poderia ser melhor, mas não só o nosso governante, como a população deveria cuidar melhor do que nós. Começou hoje em Joinville a Intermac, Feira e Congresso de Tecnologia para a Indústria Metal Mecânica. O repórter William Tenório foi até lá conferir. Consolidada como a mais representativa e tecnológica da região sul e uma das principais da indústria metal mecânica do Brasil, a feira concentra 250 estandes e mais de 1.000 marcas expositoras, que representam fabricantes internacionais de máquinas, equipamentos, serviços e soluções tecnológicas. O evento chega à 15ª edição e vai ter atrações e atividades como congressos, workshops e seminários que somam mais de 40 horas de informações sobre as últimas tendências da indústria. Até a próxima sexta-feira são esperados aqui nos pavilhões da Expoville mais de 25.000 visitantes, entre empresários, engenheiros, técnicos e estudantes do setor industrial e tecnológico de várias cidades do país e do exterior. Nessa edição nós reunimos aqui 252 estandes, uma expectativa de receber 25.000 visitantes. Então vocês podem ver corredores cheios, né? Eu acho que a expectativa é muito positiva. A Federação das Indústrias do Estado, por meio do SESI e do SENAI, apoia a Intermac e apresenta na feira soluções que integram tecnologia de ponta e compromisso com o desenvolvimento industrial, com foco na combinação entre profissionais bem preparados e tecnologias inteligentes. O universo industrial, a gente milite realmente na causa da produtividade. A gente inclusive tem um gráfico ali mostrando o quanto os trabalhadores brasileiros precisam se tornar mais produtivos, né, para a nossa indústria competir. Isso envolve melhoria de processo, envolve educação, envolve inovação, envolve projetos. E quando a gente monta um stand focado em produtividade, a gente traz essas tecnologias para cá. A seguir aqui no Band Cidade, os destaques do esporte. Avaí é goleado pelo Atlético em Minas Gerais e desperdiça a chance de voltar ao G4 da Série B do Brasileiro. Assunto para depois do intervalo, já voltamos.
Voltamos com o Band Cidade, com os destaques do portal TVBV Online aqui no nosso telão. Separei uma informação bem importante, olha só. O hospital aplica por engano antídoto para picadas de serpentes em recém-nascidos. Que história é essa, hein? Aconteceu lá em Canoinhas, no Hospital Santa Cruz, norte do estado. E esses casos ocorreram entre a última quarta-feira e a última sexta-feira, 9 e 11 de julho. As crianças da maternidade, então, receberam a aplicação indevida de pequenas doses do soro antibotrópico, que é utilizado em casos de picadas de jararacas, cascavéis ou quando a serpente não pode ser identificada. A situação chegou até a Secretaria Municipal de Saúde somente nesta segunda-feira. Segundo a instituição, os bebês não apresentaram, pelo menos por enquanto, problemas de saúde e estão sendo monitorados. E aí, inclusive, a situação vai ser apurada por uma sindicância interna. Caso bastante significativo lá de Canoinhas, lá no norte do estado. Deixa eu trazer aqui outras informações. Tá aqui, ó. Homem pode ser multado por resgatar baleias presas à rede em Palhoça. Vamos falar daqui a pouquinho sobre esse assunto aqui no Band Cidade. Tem também aposentados que têm até segunda-feira para aderir à devolução de descontos do INSS. Essas e muitas outras informações, além, é claro, dos nossos colunistas, você confere em TVBV Online, que é o nosso portal. Você acessa a partir do QR Code que está na sua tela para ficar muito bem informado. E o IBAMA, então, vai investigar esse homem que eu acabei de falar aqui no portal, que soltou a baleia que estava presa numa rede de pesca em Santa Catarina. O caso ocorreu em Palhoça, na Grande Florianópolis, no último sábado. A soltura ocorreu no sábado e foi divulgada nas redes sociais. O homem que estava em uma prancha soltou a rede de pesca que envolvia a baleia. Segundo o IBAMA, o grau de enrosco era superficial e não interferia nos movimentos naturais da baleia, como a amamentação e o cuidado com o filhote. Para o órgão federal, a medida mais segura era deixar que a rede se soltasse de forma natural. O animal já era monitorado pelo projeto Baleia Franca desde a última quinta-feira. Ainda de acordo com o IBAMA, uma intervenção direta nas baleias só pode ser feita por órgãos ambientais. Vamos lá com a Série B do Campeonato Brasileiro. Pela 16ª rodada, o Avaí foi goleado pelo Atlético fora de casa e desperdiçou uma chance de voltar ao G4. Na Arena Sicredi, os donos da casa abriram o placar logo aos 8 minutos do primeiro tempo. Max recebeu o passe de David Braga e bateu cruzado. A bola desviou em Eduardo Brock e foi para as redes. Aos 19 minutos, após triangulação ofensiva dentro da área, David Braga fez o segundo para o Atlético. Segundo tempo, aos 7 minutos, Raylan foi expulso após esta entrada em Ronaldo Tavares. 4 minutos depois, Ronaldo Tavares recebeu na entrada da área, limpou a marcação e bateu colocado para fazer Atlético 3-0. Aos 38, após cobrança de escanteio, o goleiro Igor Bon saiu mal. Neto Costa aproveitou a falha e de cabeça fez o quarto dos mineiros. E foi só, final em São João del Rei. Atlético 4, Avaí, quinto colocado da Série B com 24 pontos, 0. O time catarinense volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Vila Nova no estádio da Ressacada. Agora a Série C, no fechamento da 12ª rodada, o Brusque derrotou o Maringá na estreia do técnico Bernardo Franco. O time voltou ao G8 da competição. Confira. No estádio Willie Davids, os visitantes saíram na frente no fim da primeira etapa. DG de pênalti fez Brusque 1-0. Aos 17 minutos do segundo tempo, Guilherme Pira recebeu o lançamento, pedalou para cima da marcação e bateu cruzado na entrada da área para fazer o segundo e fechar o placar. Final no Paraná, Maringá 0, Brusque, sétimo colocado da Série C com 18 pontos, 2. Na próxima rodada, o time catarinense vai encarar o Retrô neste domingo no estádio Augusto Bauer. 7h19, imagens deste começo de noite em Florianópolis, capital de todos os catarinenses. Em destaque as pontes que ligam a ilha ao continente. 17 graus é a temperatura, tempo bom aqui em Florianópolis. E é isto, esse foi o Band Cidade desta terça-feira. Para rever o nosso conteúdo é muito fácil, acesse TVBV Online, o nosso portal, QR Code na tela para você conferir. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.